Vamos lá, quero falar dessa figura polêmica que é o George Soros. Talvez muita gente o conhece, mas talvez não pelo que eu vou falar aqui. Eu vou focar neste vídeo sobre a teoria geral da reflexividade para o mercado de capitais. Tá? É uma teoria, a reflexividade é utilizada em talvez outros campos do conhecimento, como a filosofia e a sociologia, e o George Soros aplicou aos mercados e ele diz que isso foi base do sucesso dele. Mas antes de eu começar a falar da teoria, eu quero falar um pouquinho das polêmicas do George Soros e também um pouquinho da história dele, porque eu acho que vale a pena. É uma figura que talvez merecesse vários vídeos, uma série de vídeos só para falar de vários aspectos aí da trajetória dele. Mas vamos lá, vamos fazer aqui um resumo das polêmicas. Ele é conhecido como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Ele fez uma aposta em 1992 contra a Libra, no total de 10 bilhões, e ele conseguiu lucrar 1 bilhão. E foi considerado esse episódio onde houve uma desvalorização da Libra como a quarta-feira negra de 1992. É considerado também o trade do século. Tem até um vídeo muito bom de um outro canal brasileiro que eu vou deixar no card para quem quer assistir em mais detalhes, que só esse episódio dá um vídeo. Segundo a Wikipédia também, ele influenciou a queda do comunismo na Europa Oriental no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Então, além de ser um investidor, de ser um gestor de fundo, um bilionário, ele também tem causas políticas e sociais e ele investe nisso. Tá? Inclusive, ele é conhecido como um apoiador de causas políticas progressistas e liberais, como, por exemplo, a descriminalização das drogas. E ele, depois de 2004, ele é um grande financiador da política americana, ele é um democrata. E aí, talvez por isso, né, além, obviamente, dos seus movimentos, dos seus fundos, né, porque entre a década lá de 1990, 2000, onde estava havendo uma reorganização, talvez cambial do mundo, ele se aproveitou desses movimentos para fazer grana, e essa grana foi contra as economias de diversos países, o que gerou consequências. Então, ele também já não é muito bem quisto por isso. Além disso, ele tem essas agendas políticas e sociais, né? Muitas que geram, por exemplo, ele não é muito bem visto na Rússia, ele não é muito bem visto na Turquia, ele não é muito bem visto na Hungria. Países onde tem um nacionalismo muito forte, governos autoritários não gostam muito de George Soros. E até coloquei ali como inimigo público, né? Porque tem uma série de fundações que estão organizadas pela Open Society Foundations, que ele já alimentou com 32 bilhões de dólares dele essas fundações para justamente promover essas pautas deles. Eu vou deixar para cada um aí acessar o site da Open Society Foundations, ver o que eles defendem, quais são os temas e as pautas deles, para formar a sua opinião, mas já aviso que ele está dentro das teorias conspiracionistas, ele é associado aos Illuminati, ele é um cara aí que está por trás dos panos aí, maquinando os movimentos geopolíticos do mundo. Mas, vai de cada um faz a sua pesquisa e forma a sua opinião sobre o George Soros. O que, a gente pode chegar de conclusão que realmente é um cara que tem aí, fez muita coisa ao longo da história dele, além de ganhar muito dinheiro no mercado financeiro, ainda influenciou e continua influenciando em muita coisa. Mas vamos falar um pouquinho da história dele, pra gente conhecer. É um investidor e filantropo húngaro-americano, ele nasceu em 1930 em Budapeste, na Hungria. Inclusive, o sobrenome dele, ele é judeu, mas ele é de uma família judia não praticante. Ele até chega a dizer que a família dele chega a ser, apesar de ser judia, era antissemita. O sobrenome dele original era Schwartz. E lá por 1930 havia um sentimento antissemita
na Hungria, e o pai dele achou melhor mudar o sobrenome para Soros. E o pai dele era um estudioso do Esperanto, inclusive o Soros fala Esperanto, que é uma língua planejada para ser uma língua universal, e o Soros aí vem desse estudo do Esperanto, que, se eu não me engano, é quem vai vencer, alguma coisa nesse sentido. Então, mudou, né, justamente para não se passar por um judeu. Naquela época, isso antes do nazismo invadir a Ucrânia, eles sobreviveram à ocupação nazista, tá? Inclusive, na época da ocupação nazista, a família dele chegou a comprar aí documentos para se dizerem que eles eram cristãos. Parece que o pai do Soros ajudou muitos judeus a escapar aí dos nazistas, que foi um pouco de motivo de orgulho para o Soros, e aí quando acabou a guerra ele migrou para o Reino Unido. Lá no Reino Unido ele se graduou e fez mestrado em filosofia na London School of Economics, aí que está a base dele para a reflexividade, tá? Porque ele é talvez um admirador do trabalho de Karl Popper, que é um filósofo e um cara que escreveu muito sobre o método científico, que eu recomendo que todo mundo que não conhece Karl Popper precisa estudar Karl Popper, é bem importante, ok? E aí, ele se formou, né? Na época que ele estava estudando na London School of Economics, ele trabalhou como porteiro ferroviário, foi garçom, aí ele se formou e aí não tinha muito o que fazer, ele queria dar aula na London School of Economics, não aceitaram ele porque ele não tinha grandes notas, ele começou a mandar cartas para bancos, e um banco chamou ele, então ele trabalhou em diversos bancos comerciais no Reino Unido e nos Estados Unidos. Em 1969 ele começou o seu primeiro hedge fund, tá, com dinheiro próprio, que foi o Double Eagle, que depois virou o Quantum Fund. Tá? Só falando algumas figuras aí que são famosas, que a gente conhece do mundo das finanças, um cara que foi muito próximo dele em relação ao Quantum Fund, inclusive lá no trade do século, foi o Stanley Druckenmiller. Outro cara é o Jim Rogers, ok? Aí ele ficou bilionário como gestor de fundos, ele é autor de diversos livros, tá? É interessante os livros dele, inclusive para entender mais sobre a reflexividade, que não é bem um conceito tão simples. Falando, às vezes, a conclusão da reflexividade parece um pouco óbvio, mas no dia a dia, e até para conseguir comprovar isso, não é tão óbvio, tá? Eu falo isso porque a minha tese de mestrado, na verdade a minha dissertação de mestrado, né, eu utilizei reflexibilidade por uma outra linha da sociologia, por Anthony Giddens, que fala sobre o dualismo da estrutura. Depois eu entro e explico isso com mais detalhe. Vamos lá e falar um pouquinho da teoria geral da reflexividade, que a gente vai começar a falar sobre isso. Eu gosto bastante daquela imagem que está aí, do martelo pregando em si mesmo o próprio prego. Os mercados financeiros, longe de refletir com precisão todo o conhecimento disponível, sempre fornecem uma visão distorcida da realidade. Isso aqui vai bem contra a hipótese lá dos mercados eficientes do Eugênio Fama. Este é o princípio da falibilidade. O grau de distorção pode variar de tempos em tempos. Às vezes é bastante insignificante, outras vezes é bastante pronunciado. E aí que ele ganha dinheiro. Quando, né, a visão é muito distorcida da realidade, é o momento de ganhar dinheiro. E aí, como é que a gente explica essa distorção? Então, para explicar, vamos falar um pouquinho sobre realidade objetiva, né? Realidade objetiva são verdadeiras, independente do que os participantes pensam sobre ela. Vou dar um exemplo, né? Um dia ensolarado. É uma realidade objetiva. Tá sol e acabou. Não tem, a gente não consegue alterar isso. A gente pode pensar que, pô, tá calor. Outro pode pensar que não está calor. Outro pode estar pensando que gostaria que estivesse chovendo, mas o sol está ali e é uma realidade objetiva. Agora, tem as realidades subjetivas, que são afetadas pelos que os participantes pensam sobre elas. Os mercados se enquadram nessa categoria. Como não existe informação perfeita, né, e aí outra vez falando
contra a hipótese dos mercados eficientes, fazemos nossos melhores julgamentos sobre. Né? A gente não tem todas as informações sobre o futuro que está afetando. Então a gente vai fazendo nossos julgamentos lá no mercado. E esse pensamento coletivo, a reunião de todos esses julgamentos, é o que move os mercados e produz vencedores e perdedores. Isso significa que o que pensamos sobre a realidade afeta a própria realidade. E essa realidade, por sua vez, afeta nosso pensamento mais uma vez. Que é o que eu falei sobre o dualismo da estrutura, que é também o que eu estudei sobre da minha dissertação de mestrado, porque eu consegui comprovar este efeito do dualismo da estrutura numa estratégia empresarial. Então, para explicar, eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, assim, eu vou até medir um pouco as palavras, que às vezes quem é um pouco mais conceitual pode não concordar, mas é o seguinte, tu chega num ambiente e esse ambiente ele molda um pouco a tua ação, mas a tua ação dentro do ambiente também molda ele. Vamos pensar numa empresa. A gente vai trabalhar numa empresa, essa empresa tem um jeito de trabalhar, tem uma cultura e etc. Mas com o passar do tempo, né, quando você entra lá, você é um pouco moldado por isso, mas com o passar do tempo, tu também acaba moldando essa empresa, né? Não é só tu individualmente, mas é você junto com todas as outras pessoas que formam a empresa. Então, o tempo inteiro há essa troca entre ambiente, as pessoas, né? E a gente pode usar de diversas outras coisas. Um outro exemplo que talvez fique mais claro isso, a gente, né, tá passando por uma situação delicada no nosso país, e pessoas próximas, aonde eu moro aqui, tem muita gente falando que está segurando gastos, por exemplo, com medo do que vai acontecer no futuro. Tem outras pessoas que os seus negócios estão sendo afetados porque o nível de vendas começou a cair. Isso pode ser uma realidade só da minha região onde eu estou inserido, né? Ou das minhas relações sociais. Mas se isso começar a permear outras realidades, for maior do que eu estou pensando, isso pode influenciar a economia no futuro. Então aquilo que as pessoas estão com medo, elas mesmas podem estar produzindo simplesmente pela decisão de não gastarem, de adiarem decisões de investimento, de gastos, segurarem dinheiro. Então estão com medo com a economia para frente e elas mesmas podem estar causando a deterioração econômica simplesmente pelo fato de cada um estar tentando se proteger. E economia é isso. Por que na economia a gente olha, por exemplo, indicadores de confiança do consumidor? Porque às vezes a realidade, os fundamentos econômicos podem estar um pouco abalados, mas se as pessoas não estão atentas, elas têm uma opinião um pouco diferente em relação a isso, elas podem ajudar uma economia a passar por um momento ruim, simplesmente pelo fato de continuarem gastando, por exemplo. Então, é isso que ele está falando, né? E isso acaba afetando os mercados. Por quê? Digamos o seguinte, um investidor decide investir numa empresa porque ele acha que essa empresa tem um potencial de comprar outras empresas no mercado ou se juntar a outras empresas no mercado, essa empresa vai crescer mais, vai se consolidar e vai ser talvez a líder. E aí ele compra, faz uma posição nessa empresa, ele vai lá no conselho de administração, influencia e o conselho aprova um plano e começam, né, captar grana para comprar outras empresas. E a ação dessa empresa começa a subir, outras pessoas começam a observar, vendo o que o cara está fazendo, né, e começam a comprar ação também pelo resultado do que ele está fazendo. Aí vai chegar talvez uma galera que vai olhar o gráfico e vai olhar, opa, mas essa ação está começando a entrar numa tendência de alta. Vou participar também porque, né, tem uma tendência. E aí aquela ação começa a subir, 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 e ela pode se descolar um pouco dos fundamentos, né? Talvez esses negócios, essa liderança do mercado ainda não se provou. Seja só uma aposta e no meio do caminho dê errado. E o preço da ação foi muito longe, né, o que gera a distorção que ele fala, da realidade objetiva que é o lucro.
né? Ou o resultado do negócio, né? E aí acontece o problema de voltar para a realidade. Às vezes, quando tá todo mundo saindo, acontece até uma distorção para o outro lado. O preço da ação cai demais. E a gente tem um monte de exemplo disso. Vou até dar um exemplo disso para continuar, né? A gente falando que eu acho que é um conceito muito importante e precisa ser estudado. Aqui a gente está dando uma pincelada só sobre a reflexividade. Mas vou dar um exemplo, por exemplo, das ações da Adidas, tá? Para mim é um caso muito emblemático. E aqui, ó, 4 de agosto de 2021, a Adidas bateu topo histórico. Depois de lá, a ação despencou até 70%. É um exemplo que eu uso bastante. Quando eu olho para os indicadores da empresa, da Adidas, claro, a gente pode justificar a guerra na Ucrânia, podemos justificar redução de liquidez global, inflação, mas se eu olho os indicadores da Adidas, não teve tanto impacto ainda nos seus negócios. Claro que não estamos aqui com 2022 ainda, 2021, mas não tem ainda tanto motivo para despencar talvez 70%. Provavelmente, tá? Aqui a gente está observando um caso de distorção, né? Do excesso de julgamentos das pessoas, né? De diversos motivos que resolveram comprar Adidas, inclusive deve ter gente que entrou nesse dia comprando Adidas, e que isso estava distante da realidade objetiva da Adidas. Posso citar outro caso brasileiro, por exemplo, Magalu. Posso citar, por exemplo, o caso aí da fusão de planos de saúde no Brasil, caso da Rap Vida, né, que antes da fusão era um grande negócio, depois, né, vamos dar uma olhada aqui no preço das ações da Rap Vida hoje. Em queda, né? Então, essa reunião de julgamentos acaba provocando essas distorções e é isso que a gente tem que prestar atenção no mercado, né? Quando a gente está vendo que a realidade está diferente do que está no gráfico, em algum momento vai ter um ajuste, tá? Pode ser para os dois lados, pode ser que uma ação esteja muito descontada e ela vai se recuperar, ou uma ação, né, tá muito cara e vai cair, ok? Então era isso que eu queria começar a falar aí de teoria geral da reflexividade. Eu acho que é um conceito mais denso, precisa de um estudo mais aprofundado. Eu acho que o meu papel aqui está sendo apontar um caminho. Eu acho que vale a pena deixar de lado um pouco as polêmicas em relação ao George Soros. Eu acho que vale a pena não querer encaixar ele em caixinhas. Se você ver alguns posicionamentos dele em relação aos Estados Unidos, em relação à China, você vai perceber que ele não é um cara que consegue ser encaixado em qualquer caixinha, apesar de que as pessoas tentam, né, colocá-lo, né, e talvez etiquetá-lo por uma só faceta. Eu acho que ele é um pensador que vale a pena a gente aprender para pensar o mercado financeiro dentro dessa ótica de que os participantes do mercado sofrem, né, pelas condições do mercado, né, mas ao mesmo tempo eles influenciam os resultados. Pode ser até aí em questões até em relação a juros, né? Então, às vezes o mercado lá tem aquela história, né? Os juros vão subir, os juros vão cair, né? Essa própria pressão acaba, às vezes, fazendo com que a realidade, né, se modifique justamente pela essa influência de troca entre os dois lados. Espero que eu tenha conseguido ser claro. Às vezes fica um pouco mais difícil traduzir alguns conceitos mais acadêmicos, né, ligados à filosofia e etc., mas na verdade são simples, parecem óbvios, mas não são, tá? Porque às vezes as pessoas esquecem, né, que a ação delas também acaba influenciando as coisas. Obviamente que não é só a ação isolada, mas é a ação em conjunto.
Então, às vezes, quando tá todo mundo para um lado só, e aí a gente pode até traduzir outros clichês do mercado, né? Quando fala que até o taxista tá falando do mercado de ações, é melhor a gente vender porque já tá na boca do povo e tá todo mundo, né, induzindo aquele movimento de um bull market, por exemplo, ok? Era isso. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e eu recomendo bastante aí você conhecer um pouco mais sobre o George Soros e um pouco do que ele escreve e um pouco das suas ideias. Legal? Um grande abraço!